Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui mais um ano, né, nesse evento, mas, ao mesmo tempo, um pouco triste, porque eu acho que essa casa tinha que estar cheia, porque o tema pede isso, né? Pede com que a gente tenha pessoas aí em pé aqui para nos ajudar a tocar esse tema que tem sido a nossa grande luta aqui nesse país. E aí, o meu tema é um tema que os desafios, né? Para quem trabalhou nessa política, você falar agora em desafios, desafios a gente teve desde quando a gente começou a escrevê-la. E hoje a gente vê que ela está aí, né? Agora a gente tem o nosso desafio de fazer com que ela chegue de fato, né, para as pessoas. E aí, o Instituto Lado a Lado, como muitos de vocês já conhecem, é uma organização que existe há 17 anos e onde a gente tem atuado e tem percorrido esse país para fazer com que a gente, tanto para o paciente cardiopata, né, que é uma das nossas bandeiras, quanto o paciente oncológico, seja que a gente acabe mitigando um pouco e diminuindo essas barreiras. E é uma instituição que eu tenho orgulho de dizer que a gente tem uma transparência na sua atuação, um respeito para com o outro, e isso foi construído nessa caminhada de 17 anos, né? Então, hoje você está aqui para fazer com que uma lei ela aconteça de fato. Essa caminhada ela nos enche de orgulho. E aí eu queria começar exatamente com essa frase: saúde não é favor, saúde é direito. E quando eu falo sobre isso, se eu nego isso, eu estou negando a dignidade do outro. Então, eu queria começar a minha fala com essa frase, que é a partir dessa frase que a gente começa a entender qual é o papel de cada um de nós nessa caminhada. E aí, a gente vem com câncer, né? Como o doutor Barreto teve aqui, como o deputado Wellington Prado, que eu acho que, para mim, é emocionante ver o deputado Wellington Prado aqui, né? O único parlamentar, você vê quantos parlamentares nós temos aqui na casa, quantos parlamentares, e ele, que é uma pessoa que tem no seu DNA a questão do câncer, ele atua, ele trabalha, ele faz. E é isso. E onde estão os outros? O que estão fazendo os outros? Então, eu acho que isso também é uma pergunta que fica. E, para isso, a gente fala aqui do câncer, né? Para falar do câncer, eu tenho que falar que nós, como o doutor José Barreto bem colocou aqui, os nossos desafios são gigantes. Nós temos um país onde você tem 5.570 municípios, onde você tem a alta complexidade, aí esse número sempre ele se altera, né? Uma hora é 351, outra hora é 349, mas, enfim. Eu tenho aí 319 CACONs e UNACONs e 46 CACONs. E aí a gente precisa melhorar isso. A gente precisa, e quando a gente olha para isso, a concentração está na região sul e sudeste. E a gente precisa melhorar isso. E, para isso, a gente está falando de 704 mil novos casos, mas eu arrisco a dizer para vocês que esse número nós já estamos perto de alcançá-lo. E, com isso, o nosso cenário atual, eu trouxe aqui câncer de mama só, né? Não quis trazer os outros, né? Aí, no câncer de mama, nós temos 73.610 novos casos. Aí a gente tem hoje o rastreamento de a mamografia a partir de 50 anos, só que hoje eu tenho dados já que mostram a quantidade de mulheres que estão tendo câncer de mama em idades acima de 30 anos. E o que a gente faz com isso? A gente precisa dar resposta para essas mulheres. E, com isso, gera um impacto no SUS, os custos são crescentes,
filas de espera, sobrecarga no sistema da média e alta complexidade, e isso a gente precisa agir e agir de forma rápida. Me dá esperança quando eu vejo um Ministério da Saúde, o Barreto, vindo até aqui e falar todo esse trabalho que tem sido feito. E tudo isso é fruto desse trabalho que começamos quando aprovamos essa lei. Então, você vê o Ministério da Saúde hoje levando para dentro e colocando nas suas áreas discutir o câncer. Isso mostra que o câncer, apesar da gente ter ansiedade, Barreto, de querer ver que a coisa aconteça, mas eu costumo dizer que a gente está num barco, com um pé olhando hoje, né, que é o que vocês estão fazendo aqui, e o futuro, né? Só que hoje eu preciso dar algumas respostas, né? E para isso, eu tenho aqui, em 2023, morreram 30 mulheres com câncer de mama e colo de útero. Isso não pode ser normalizado. Isso a gente não pode aceitar. Isso a gente não pode encarar como algo normal. Então, a gente precisa se tocar com essas coisas. Essa casa aqui, ela precisa se importar com isso. E não é só criando as leis, não. É a gente fazendo com que ela aconteça de fato, né? Então, assim, eu crio a lei, mas e daí? Eu preciso fazer com que a lei chegue, a lei aconteça. Qual a resposta que eu dou para essas famílias? Qual a resposta que eu dou para essas pessoas? Né? Essas mulheres, muitas delas podiam estar aqui se elas tivessem tido a oportunidade de um diagnóstico precoce. Só que hoje, como já foi dito aqui, nós estamos tendo que atender mulheres, homens, em estágio 3 e 4, onde você não tem tantas oportunidades como você teria num diagnóstico precoce. Então, hoje, a minha instituição, ela foi criada e ela trabalha para a gente buscar investir na prevenção e diagnóstico precoce. É aí que a gente vai mudar essa bússola. Não adianta. Hoje, a gente só está enxugando gelo. Né? Por mais investimento que é feito, por mais ações que são feitas, a gente precisa atuar rapidamente em diagnóstico precoce. E, para isso, a gente precisa ter dados. Né? São os dados que eu costumo dizer que ter dados não é burocracia, né? É política de vida. A luta contra o câncer, ela requer mais do que vontade. Ela exige informação qualificada, transparência e, o mais importante, acessível. Não dá para enfrentar uma dificuldade, uma dor, sem a gente conhecê-la, sem saber os números e saber onde ela está. E aí nós criamos, né, nós temos o Data Câncer Brasil, que é uma plataforma de dados, onde a gente tem trabalhado esses dados, que é a primeira onda, né, que está sendo disponibilizadas para os gestores municipais. E logo a logo a gente vai lançar a segunda onda dela, que em breve vocês vão ter acesso. E isso a gente faz, esses dados, para quê? Para a gente ajudar, pelo nosso lado, enquanto organização civil, a tornar cada vez mais o câncer como algo que tem que ser prioridade. E no câncer, como é o grande slogan aí, tempo é vida, né? E cada atraso no diagnóstico e no tratamento, a gente tem uma redução de cura. E é isso que a gente tem que persistir. Então, eu fico imaginando o doutor José Barreto, que esteve ali do outro lado, atendendo o paciente, e hoje ele está do lado de cá, com uma caneta na mão, né? Muitas vezes, e a dor, né? Que é você ficar com essas duas, né, vendo esse cenário e, ao mesmo tempo, eu acho que também nos dá esperança, porque ele tem a possibilidade de nos ajudar a mudar isso, Barreto. Então, isso eu acho que é algo que é a primeira vez que eu vejo uma equipe que tem esse olhar. Então, eu queria mais, lógico,
mas eu acho que o que vocês estão ofertando já nos enche de alegria. E o papel do Instituto é esse, né? É pautar o debate, é estabelecer o diálogo, é fazer essa escuta ativa nos territórios, é isso que a gente tem feito. E aqui está um pouquinho do que a gente tem feito. Eu fiz um evento agora, que é o Diálogos Regionais, que a gente está fazendo, todo focado na implementação da política. Fizemos em São Paulo, que foi fantástico. Nós levamos todo o ecossistema de São Paulo para discutir, né? Tanto o Estado quanto o município foram, e a gente tem discutido lá algumas formas de como a gente pode ajudar para fazer com que essa implementação ela aconteça. Acabei de chegar agora no sábado de Belo Horizonte, onde a gente fez um evento fantástico, onde nós tivemos 25 municípios participando. Nós tivemos lá todas as unidades de CACONs e várias unidades de UNACONs lá discutindo. E tem uma coisa, Barreto, que a gente está fazendo, e você já conhece e está acompanhando, vendo, que é a descentralização do cuidado. Nós levamos o pessoal de Taiobeiras, que você esteve lá, que é um pessoal que a gente tem feito um trabalho. Nós estamos ajudando eles. Eu tenho uma parceria com o Conasems, né, o Richan, que eu não canso de elogiá-lo e de agradecer. E a gente está fazendo isso. Eu acabei de chegar de Unai, ontem eu estive em Unai, e Unai a gente vai ter também um modelo daquele que está sendo feito lá em Taiobeiras. E essa é a nossa contribuição para a implementação dessa lei. E, com isso, nós precisamos entender que adoecer, todos nós, adoecer é tropeçar no inesperado. Você não esperava. E, com isso, o paciente, ele não escolheu ter um câncer. Ele foi escolhido. E ele já tem essa dor. Ele já tem tudo isso para fazer. E ainda tem um sistema que tem que ajudá-lo, que tem que ser o apoio e que tem que acolhê-lo. E, para isso, aqui está uma coisa, Barreto, que é o seguinte: a gestão, ela nunca pode estar distante da dor. Ela tem que estar ali, como a minha instituição, ela tem que estar lado a lado, ela tem que acompanhar, porque quem tem o poder da caneta, ela precisa tomar decisões. E decisões a gente não pode terceirizar. E, com isso, o câncer e o tempo são duas coisas que dependem de tempo e de vida. E, para isso, nós precisamos diminuir esses diagnósticos tardios, né? A gente tem que maior mortalidade, mais angústia, dor, pacientes, famílias impactadas, tudo isso. O câncer, gente, é todo um ecossistema, é toda uma família, é todo mundo que acompanha isso. E, para isso, a gente precisa de agilidade. No câncer, representa salvar vidas, reduzir custos e garantir direitos e dignidades. E aí o caminho para avançar, nós estamos todos, né, aguardando essa portaria, né, que é a portaria do financiamento, mas eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito séria nesse país quando a gente discute incorporação de novas tecnologias. Não dá para se criar uma expectativa para as pessoas incorporando e não dando acesso. A gente precisa discutir que eu tenho uma balancinha que é custo e outra aqui que é uma pessoa aguardando por aquela tecnologia. Então, quem está ali daquele lado, quem está ali, a Conitec, todo mundo tem que ter responsabilidade nesse processo. Eu não posso criar expectativa e não cumprir. Eu tenho uma esperança, né, e estou muito confiante, que agora, no Outubro Rosa, nós teremos boas notícias. Esse é o nosso desejo. Mas esse embate aqui, ele não termina agora, porque nós temos outras tecnologias, outros desafios, e no câncer, a gente precisa também entender que o que cura não é só as novas tecnologias. Né? A gente tem toda uma linha de cuidado e a gente tem que olhar para toda ela.
E trabalhar pela melhoria do cenário do câncer é transformar dor em esperança, cuidado em dignidade e futuro em vida. Cada dia de agilidade na implementação dessa lei pode significar anos de vidas para milhares de brasileiros. Eu queria agradecer e dizer o seguinte, que essa dor que o paciente sente, essas 30 mulheres aqui que morreram, a gente não pode dizer que a gente não se comoveu, que não nos toca. É isso que faz a gente acordar todos os dias, quem está desse lado aqui, que é para buscar com que esse paciente tenha acesso. Acesso é isso, acesso é dignidade, acesso é amor, acesso é cuidado, acesso é isso, acesso é toda essa jornada. Muito obrigado e não desistam, porque o paciente com câncer, ele espera isso de cada um de nós. Obrigada.